Isso é muito bom, essa certeza de que nós estamos nele. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, eu queria que vocês abrissem comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Tem uma palavra fresca do céu, uma palavra fresca, quente, seja lá qual for. Para quem gosta de pão quente, saiu o pão quentinho do céu para nós. Para quem gosta de uma bebida fresca, sai uma bebida fresca para nós. Tem gente que fala assim: nossa, o café está fresquinho. Eu falei: não gosto de café fresco, eu gosto de café quentinho. Né? O café está fresquinho, não. Café eu não gosto de café fresco, eu gosto de café quentinho. Amém? Muito bom essa comunhão. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, tem algumas comunicações do Espírito conosco, alguma revelação de algo que Jesus está partilhando. Ele estava partilhando com seus discípulos e ele partilha conosco. Quantos acharam aí? Digo amém. Amém. No capítulo, a partir do versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Continuando, só para a gente entender o contexto. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Repara a fala de Jesus. Só um pouquinho mais baixo. Repara a fala de Jesus. Ele perguntou, Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Filipe, você tem me visto? A convicção que Jesus e o Pai eram um era muito grande. Ele responde como o próprio Pai. E ele fala: você tem me visto. Aí ele fala assim: e não me tens conhecido? Por que ele fala dessa forma, queridos? Eu vou responder seguindo aqui: quem me vê a mim, vê quem? O Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? A certeza de que quem estava vendo Jesus estava vendo o Pai era clara para Jesus. Isso vai trazer um princípio muito grande para nós, queridos, porque Jesus, ele é o nosso espelho, é a nossa vida, e nós e Jesus somos um. E toda revelação a respeito de Jesus calha em transformação para nós, calha em transformação para nós.
Aí ele continua falando aqui, no versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O que Jesus está dizendo? Que as obras que Jesus estava realizando, não era Jesus quem estava realizando, era o Pai que estava realizando. Jesus disse: porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. A obra que eu faço não sou eu que faço, é o Pai que faz através de mim. Quando Jesus estava curando o enfermo, não era Jesus que estava curando, era o Pai que estava curando. Quando Jesus estava amando, era o Pai que estava amando. Quando Jesus estava na cruz, era o Pai que estava na cruz. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus está dizendo? O fato do Pai, Deus estar no Pai, o Pai está em mim, vai resultar em obras, vai resultar em fruto, vai resultar em algo, e vocês vão crer na obra que eu vai crer que eu estou no Pai por causa das obras que eu faço. Continuando, versículo 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também. Eu acho que eu me perco com o teclado. João, você me desculpa, perdoa. Eu pedi para botar só aquela musiquinha. Não, então não tem problema não. Amém? Eu me perco, gente. Eu começo aqui, aí eu não sei se eu presto atenção na música, porque eu acho que eu toco. Você sabe, eu estou aqui, né? Quem toca violão sabe disso. Se você acompanha a música ou se acompanha aqui. Vamos só aqui na palavra aqui, amém? Vamos lá, versículo 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais, guardares os meus mandamentos. Surge outro contexto aqui. Jesus está dizendo que nós faremos as mesmas obras que Ele, e obras ainda maiores. Vamos pensar, Jesus realizou as obras do Pai. Jesus está dizendo para nós faremos as mesmas obras, e obras maiores. Queridos, nós fomos chamados para realizar grandes obras. As mesmas obras que Jesus realizou, nós fomos chamados para realizar. Só que nós precisamos compreender uma coisa: quem que vai realizar essa obra? Quem vai realizar essa obra? Eu estou bem convicto que quando nós estivermos lá diante do tribunal de Cristo, a igreja não estará no tribunal de Cristo para ser julgada. A igreja estará no tribunal de Cristo para apresentar suas obras, aquilo que ela fez por meio do seu corpo, aquilo que ela realizou
Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala a respeito do fundamento que é Cristo. E aquele que coloca madeira, que coloca feno, que coloca palha sobre essa obra, o fogo vai revelar e vai queimar. E se queimar, quer dizer que aquela obra não serviu de nada. Porque as obras nossas devem ser a respeito de ouro, pedras preciosas, que diz respeito à realização espiritual, algo que tem uma fonte ligada ao fundamento que é Cristo. E entende, e quando nós estivermos lá, no tribunal de Cristo, olhando para Jesus, isso vai ser muito glorioso, amém? Estaremos lá recebendo o nosso galardão. Uma coisa nós vamos dizer para Jesus: não fomos nós que fizemos, foi o Senhor que fez através de nós. Jesus, ele glorificou o Pai quando ele disse: as obras que eu faço não sou eu que faço, mas é o Pai que faz através de mim. Amém? E nisso está uma chave para nós sermos encaminhados e despertados a realizar as obras que Jesus fazia. Aí ele disse que em meu nome. Em meu nome é uma linguagem de direito. Quem recebe uma procuração tem poderes de quem delegou esses poderes para realizar aquilo que lhe foi conferido fazer. Amém? Quantos aqui já viram uma procuração? Né? Quando você chega com a procuração, eu estou aqui no nome de fulano, e você tem o mesmo poder do fulano para realizar aquilo que a procuração diz para você fazer. E aqui Jesus está falando assim: olha, em meu nome. Ele falou aqui, olha, se me pedirmos alguma coisa em meu nome. Ele falou antes aqui: tudo quanto pedisse em meu nome, isso farei. Isso me lembra também uma outra questão, que nós fomos chamados como embaixadores. O que é o embaixador? A mesma coisa, ele tem uma procuração, ele representa um reino, um governo de outro lugar, em outro país. Amém? Então ele tem a mesma autoridade do rei, do governante do país que enviou a ele. Amém? Jesus, ele realizou as obras do Pai porque ele foi enviado pelo Pai. Aquele que me enviou, eu faço as obras dele. Jesus está dizendo que eu tenho uma procuração do meu Pai para realizar as obras dele. Mas vamos lá, continuando, que nós vamos crescendo aqui. Aí, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. O que significa Consolador, queridos? Significa Paracletos, que significa chamado, convocado para estar do lado de alguém, convocado para ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Esse
é o Consolador que veio para habitar em você. Eu quero relembrar algo que eu falei semana passada, que o último conselho de Jesus após ressuscitado dentre os mortos, ele fala lá em Lucas capítulo 24, ele fala assim: olha, eu quero que vocês preguem o arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependimento para a remissão dos pecados, em síntese, arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Para a remissão dos pecados, nós vimos que a remissão dos pecados é algo que nós recebemos porque nós cremos em Jesus. Queridos, o fato de nós crermos que nós somos perdoados por causa do nome de Jesus é a base sólida para a conclusão daquilo que Jesus fala lá em Lucas 24. Ele fala assim: então eu enviarei sobre vós a promessa do meu Pai. A base para o derramamento do Espírito foi o perdão dos pecados. Quando Pedro estava na casa de Cornélio, ministrando a respeito disso, eles ouviram que aqueles que creem no nome de Jesus recebem o perdão completo de pecados. Eles ainda estavam ouvindo quando o Espírito caiu sobre eles. Se você não entende que você é perdoado, você não tem uma base firme para que o Espírito atue em você. O Espírito Santo não atua debaixo de culpa. Por isso que o Espírito, ele testifica conosco que dos nossos pecados e das nossas iniquidades ele jamais se lembrará. E é muito interessante isso, porque ele testifica isso para o atuar dele mesmo. Porque quando eu entendo que eu sou perdoado, o Espírito flui na minha vida. Queridos, eu me lembro claramente quando eu recebi a revelação da não condenação. Eu me lembro muito bem em 2014, quando foi arrancada uma condenação, uma raiz de condenação que havia na minha vida. Queridos, mas foi um fluir, e tem sido um fluir na minha vida. Eu me lembro que eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Aquele dia para mim, aquela semana, foi a semana especial. Porque às vezes a gente se acostuma com a presença do Espírito Santo, mas quando é arrancado uma raiz de condenação, você recebe não uma visitação, mas você compreende a pessoa que habita com você. Você compreende a presença dela. Você entende a presença dela com você. Queridos, eu me lembro que eu fui no churrasco e à noite, e a presença de Deus estava tão gostosa que eu não queria comer nem carne, não queria saber de carne. Eu acho que isso é só Deus mesmo, né? Eu não queria, porque a presença de Deus era muito constante. Eu falei, eu não quero perder isso. Dá para entender que como que o pecado, ele faz separação entre homem e Deus. A consciência do pecado é algo ruim para nós, mas quando nós temos a consciência do perdão e do sangue, aquela doce presença dentro de nós, aí eu percebo que, e hoje eu estava me deleitando com essa presença na rede. Quem conhece a minha redinha lá? Aquela redinha abençoada, que eu fico olhando para o céu, balançando, meditando. Eu falei assim, meu Deus, que delícia. Que delícia. Eu falei, o mundo precisa disso.
O mundo precisa que nós temos. Isso é resposta. É aquela sensação de prazer que você não pagou por aquilo, que você não precisou comer, nem beber, nada do lado de fora, mas foi algo que se manifestou do lado de dentro. E é isso que Deus tem para nós, é algo que se manifesta do lado de dentro. Por isso que Jesus falou: Ele habitará em vós, Ele habitará com você. Eu te pergunto, nesse lugar dá vontade de ser tentado? Dá vontade de pecar? Dá vontade de se irar? Não dá, queridos, porque você está desfrutando da presença dEle. Nós precisamos compreender que o grande presente de Deus para nós foi o Espírito Santo. Jesus falou assim: eu enviarei a promessa do meu Pai. Quantos sabem que em todas quantas são as promessas, tem em Jesus o sim, e por Ele o amém. Todas as promessas. Eu gosto de olhar esse versículo dentro do jardim do Éden. Vamos lá no jardim do Éden, vamos lá. Quando Deus acabou de fazer tudo, viu que tudo era bom, de toda árvore frutífera, Deus falou com Adão: pode comer livremente. Mas teve uma árvore que Ele colocou no meio, a árvore da vida. O meio fala de quê? O meio fala de alvo. O meio fala de coração. O meio fala de propósito. Queridos, você pode desfrutar de cura, desfrutar de todas as bênçãos, de prosperidade, desfrutar de muita coisa, mas o melhor está ligado à árvore da vida, porque diz respeito à eternidade, diz respeito ao fruto que é do próprio Jesus. Às vezes nós ficamos perdidos no jardim. Eu posso comer tudo livremente, mas nós não queremos ser como Adão, que se dispersou com todas as árvores, e o que é pior, comeu da árvore do fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando no centro estava a árvore da vida. Nós fomos chamados para desfrutar da promessa. Todas as promessas, sim, mas existe a promessa. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus está ensinando sobre oração. Ele está ensinando sobre nós pedirmos. Olha, ele fala assim: olha, qual de vós que se o filho pedir pão, você vai dar pedra? Se pedir peixe, você vai dar uma serpente? Se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Aí Mateus 7 ele fala assim: muito mais, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas, muito mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhes pediram, porque tudo que Deus dá é bom. Amém? Aí Lucas, ele fala a mesma coisa, mas quando ele fala assim: muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você sabe por quê? Muitas coisas podem te dar prazer, mas ninguém te dará mais prazer do que a pessoa do Espírito Santo. Muita coisa pode te dar prazer, querido. Nada pode substituir a pessoa do Espírito Santo. Eu não quero me perder no meio do jardim, eu quero ter como alvo a árvore da vida. E a árvore da vida diz respeito a Jesus. Me prova, eu provo. Quando Deus tira Adão
do jardim, porque Adão havia pecado e estava na condição de morto espiritual, Deus fala com Adão: eu vou te tirar do jardim para que você não tome e come do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Ué, qual o problema de viver eternamente? O problema é que Adão estava morto espiritualmente, ele ia viver eternamente separado de Deus. Amém? Compreendem? Aí Jesus fala lá em João capítulo 6: aquele que comer da minha carne, está falando da ceia, e beber no meu sangue, terá a vida eterna. O que é isso? É o fruto da árvore da vida. Jesus falou para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Centro, propósito é o meio, é a árvore da vida. E nós somos chamados para isso. A graça nos dá N opções, nos abençoa, mas o centro é Jesus. O centro é o coração de Deus. O centro é Ele, porque é Ele que nos satisfaz, queridos. Nós somos feitos para Ele. Aí Jesus está falando assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aí lá no final, e Ele estará em vós. Ele está falando que Ele vai habitar em você. Ele está falando em habitar em você. Lá no versículo 2, Ele está dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. E aqui está dizendo que o Espírito Santo habitará em você. Então nós já entendemos que nós já somos uma morada, a morada do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar? No versículo 20: naquele dia, que dia? O dia em que o Espírito Santo for derramado, o dia que a promessa for cumprida. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Qual foi a condição para Jesus realizar as obras do Pai? Ele estava no Pai, o Pai estava. Jesus falou: aquele que crê em mim farão as mesmas e obras. Por quê? Porque nós estamos em Jesus, e Jesus está em. Por que Ele está em nós? Por causa do Espírito Santo que está conosco. O Espírito Santo é a própria pessoa de Jesus em nós. É a própria presença de Jesus. O fato do Espírito Santo habitar em você, queridos, Ele está dizendo, há uma certeza: você está em Jesus. Por isso que Jesus falou: eu vou preparar morada. Qual é a nossa morada? Em Jesus. Nós habitamos nele, e Ele habita em nós. Você entende por que Ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas? Aleluia. Amém. Aí vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quer dizer, porque o Espírito Santo está em mim, já é certo, querido. Você está em Jesus, e Jesus está em você. A obra que Deus te chamou para realizar, não é você quem a realiza, é Jesus quem realiza através de você. Quando os fariseus questionaram a Jesus: você expulsa demônios por Beelzebu, e Jesus fala: não tem como
um reino dividido, o demônio expulsar outro demônio. O que ele quis dizer? Mas pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus eu faço isso. Às vezes nós não somos mais ousados naquilo que Deus nos chamou para realizar, porque nós achamos que somos nós quem fazemos. Sim ou não? Aí você pensa: poxa, eu não consigo amar. É porque você está olhando para você. Eu não consigo perdoar. É porque você está olhando para você. Eu não consigo impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. É porque você está olhando para você. Mas Jesus falou assim: em meu nome. Por que você tem o nome dele? Porque o Espírito Santo está em você. Mas vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está se agora entende o que é estar em Cristo, pensa, Jesus falou: eu vou preparar morada. Queridos, não espere morrer para habitar nesse lugar. Essa morada já está preparada, você já está nele. A gente traz esse versículo e pensa no arrebatamento. O arrebatamento é nada mais de como a mesma assunção que Jesus teve logo após ressuscitar dentre os mortos. Jesus, ele falou assim: eu vou para o meu Pai, onde ele já estava. Ele não falou: eu estou no Pai, o Pai está em mim, as palavras que eu falo não sou eu quem digo, mas o Pai que está em mim é que fala as palavras. Vocês estão me compreendendo? Amém? Assim como aconteceu com Jesus, ele subiu e foi para o Pai, assim acontecerá conosco. Nós subiremos e estaremos com Jesus. Por quê? Porque nós já estamos nele. Aí, apóstolo Paulo vai dizer que: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ora, nossa, essa palavra me chamou muita atenção, essa frase. Tudo provém de Deus. A obra que Jesus realizou, tudo provém de Deus. A obra que você realiza, tudo provém de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, apóstolo Paulo fala assim: não que de nós mesmos temos capacidade de pensar alguma coisa, mas Deus é quem nos faz capazes, suficientes. Há uma suficiência de Deus para você provar na vida, queridos. Há uma capacidade de Deus que talvez você não esteja recebendo, porque você está olhando para você, quando você deveria agora aproveitar o presente do Pai que já está disponível para você. O Espírito Santo está em você para comunicar com você que você recebe tudo através dele. Aí ele continua aqui: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, olha só, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quem que estava reconciliando o mundo? Deus em Cristo.
tem muito significado. Sim ou não? Quando Jesus estava lá, Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo. Porque a obra que Jesus fez, Ele fez capacitado por seu Pai. A obra que nós fazemos capacitado por Jesus. Jesus está no Pai, nós em Jesus e Jesus em nós. Por isso que Jesus em nós é a esperança da glória. O que você não tem capacidade para fazer? O que você não tem capacidade para gerar? Ele em você. Tudo provém de Deus. Queridos, se nós captarmos essa frase e guardarmos, para a nossa vida, tudo provém de Deus. Suas finanças, tudo provém de Deus. Sua saúde, tudo provém de Deus. Sua família, seu casamento, tudo provém de Deus. Seus relacionamentos, tudo provém de Deus. Agora nós temos que ter o nosso olhar em Cristo. Precisamos ter o nosso olhar em Cristo. Por isso que nós somos chamados para olhar para Ele. Senão nós vamos ser os provedores. Quando tudo provém dEle. Aí ele continua falando assim: ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo através de Cristo, não imputando aos homens, não colocando a dívida, a condenação sobre os homens, por causa das suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora vocês não vão entender, olha só. De sorte que somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa o rei que o enviou. Ele representa o rei e a nação que o enviou. Tudo provém da minha nação, tudo provém do meu rei. Queridos, o embaixador, quando ele está aqui, quem já foi lá no consulado americano, você vai lá, parece que é um pedacinho dos Estados Unidos lá, eles ficam passando as imagens, né? A gente fica todo encantado lá, nossa, coisa linda, vontade de estar lá, olha só o Pantanal, não sei o que, aquela imagem, né? Todo mundo falando inglês ali e tal. Assim é dentro do consulado. No consulado, na embaixada é dessa forma. Mas o que eles estão fazendo ali? Eles estão influenciando a nação brasileira. Quem que vai para lá? Os brasileiros. Para quê? Para visitar o país dos Estados Unidos. E eles fazem isso muito bem, sim ou não? O povo, para ser bom de marketing, são os americanos. Aí todo mundo, eu quero morar nos Estados Unidos. Passa uma crise, eu quero morar nos Estados Unidos. Sim ou não? É assim, queridos. É assim. Porque eles têm consciência. Ali na embaixada, todo recurso provém dos Estados Unidos, do Donald Trump. Lógico, junto com o Congresso, que não faz nada sozinho, né? Mas a consciência deles é essa: estou aqui para influenciar esse país. Aí nós fomos chamados como embaixadores.
De que nação? De que rei? Queridos, eu tenho certeza de que é muito mais poderoso do que os Estados Unidos. É muito mais próspero do que os Estados Unidos. Eu tenho certeza que o plano de saúde que eles pagam para o embaixador aqui é muito melhor o plano de saúde do céu. O plano de saúde do céu se chama Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A segurança que fica lá, uns seguranças lá fora, lá, guardando, né, com a farda lá dos Estados Unidos, com uma metralhadora na mão. Queridos, você tem noção de que os anjos estão com você? Você tem noção de quando você está andando, tem anjos com você? Esses anjos vieram para servir os que herdam a salvação. Você tem noção, queridos? Nós precisamos ter essa noção, queridos. Queridos, nós vamos chamar para andar por fé e não por vista. Queridos, nós não devemos temer nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele fala assim: a conta aqui é R$1.000. Aí o governo vai lá depositar R$1.000? Não, ele vai depositar uns 10.000, uns 100.000. Ele supre todas as nossas necessidades, segundo, não as nossas necessidades, mas segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina as realidades celestiais, espirituais. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O Espírito Santo nos ensina quem nós somos em Cristo. O Espírito Santo nos vivifica. O Espírito Santo nos dá vida, Ele nos guia em toda a verdade. Você não fica enganado, Ele nos guia. Ele nos assiste, Ele pega junto com você nas suas fraquezas. Aí tem um monte de gente que fica preocupado com o governo. Se o comunismo, o socialismo. Não, queridos. Eu sei que nós vamos fazer a nossa parte como cidadãos, vamos votar naquilo que a gente crê e acredita, seja nem capitalismo, nem socialismo, nem nada. Nós precisamos crer em algo que é muito maior. Nós pertencemos ao céu. Você acha que Jesus estava preocupado com política aqui, lá em Israel? Ele fugiu do povo quando eles queriam tomá-lo para ser rei. Vai, Jesus, vai se candidato que nós vamos votar em você. Não, queridos, não. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos fazer, votar na pessoa certa. Mas eu estou dizendo que existe um caminho mais alto, mais sublime. Mas isso tudo só pode ser vivido quando você decide comer da árvore da vida. Aí, continua aqui a palavra. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, entende? Deus estava em Cristo, a obra quem estava fazendo era Deus, em Cristo. Aí ele continua falando, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha só, como se Deus exortasse
por nosso intermédio. Você acha que eu, Aloísio, que está falando aqui agora, esse aqui pode ser o seu problema. Se você achar que sou eu que estou falando, você vai receber palavras de homens. Mas se você saber que o Espírito Santo está em você e testificar que quem está falando não é o Luiz, é o Espírito Santo, você vai receber e vai receber transformação. É assim que o reino de Deus funciona. Porque ele está dizendo assim, como se Deus por nós se exortasse. Deus por nós faz isso. Deus por nós faz isso. Deus por nós faz isso. Deus por nós nos dá graça. Deus por nós nos dá perseverança. Deus por nós nos dá paciência. Deus por nós nos dá a palavra de vida. Deus por nós nos dá a palavra de sabedoria. Deus por nós nos faz pensar coisas que o homem natural não pode, os livros não podem explicar para nós. Porque a fonte não são os livros, a fonte é Deus. Amém, gente? Aí o apóstolo Paulo fala, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Porque em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo com Ele, não imputando, não colocando penalidade sobre os nossos pecados, mas porque o sangue foi derramado, agora nós temos livre acesso, temos passaporte, não para entrar nos Estados Unidos, não temos visto para entrar lá, nós temos um passaporte pelo sangue de Jesus Cristo para acessar as regiões celestiais. Aleluia. Ele fala assim, venham com ousadia, entre no Santo dos Santos pelo véu, que é o corpo de Jesus Cristo. Pelo sangue dele, acesse com confiança, tendo o coração purificado da má consciência, sem consciência de culpa, porque a culpa te afasta do propósito, a culpa te afasta da comunhão, a culpa te afasta de Deus. Aí quando você acha que está ouvindo Deus, você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz da culpa. Foi isso que Deus falou com Adão. Adão, quem te mostrou que você estava nu? Quem falou? Quem te disse isso? Adão começou a ouvir outras vozes. Queridos, você só pode ouvir a voz de Deus quando Deus fala por cima do propiciatório. Vocês não vão entender isso. Deus falou com Moisés, eu falarei com você em cima da tampa do propiciatório. Eu quero terminar aqui com isso. A tampa do propiciatório é a tampa da arca. A arca é o símbolo da presença de Deus. Essa tampa tinha um lugar onde se despejava o sangue do animal inocente. Esse sangue servia para quê? Aplacar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Entrava na cortina, primeiro ele derramava o sangue por ele mesmo, por causa dos seus próprios pecados, e depois por causa do pecado do povo, ele levava o sangue e derramava lá. Aí porque o sangue era aceito, o povo saía dali perdoado, sem ira, sem condenação, sem imputação de pecado. Aí o povo ficava assim, ufa, oh glória a Deus, estamos abençoados, porque o sangue de um animal inocente foi derramado, o sumo sacerdote entrou, ele saiu de lá vivo, e nós estamos bem. Mal sabem eles que nós estamos numa superior aliança, debaixo de maiores e melhores promessas.
em que não o sangue de um animal, mas o próprio Cordeiro de Deus, que foi imolado, derramado sangue para colocar sobre o propiciatório. E quem que foi, entrou lá? Jesus subiu, entrou no que existe, queridos, espiritualmente um tabernáculo. E ele foi lá, derramou o próprio sangue, por seu próprio sangue, uma vez por todas. Amanhã continua eficaz. Depois da manhã, o sangue continua falando. Daqui 1 ano, continua falando. Daqui 1000 anos, continua falando. Falando o quê? Eu vim para trazer justificação para a igreja. Aleluia. Porque tudo diz respeito ao sangue de Jesus, queridos. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo, que fala mais alto que o sangue de Abel, fala melhores coisas. Oh, aleluia. Pensa bem, queridos, pensa bem. Quando o sangue de Abel caiu na terra, Deus vai e procura Caim, fala: o sangue do seu irmão está clamando por justiça. O sangue de Caim, seu irmão, está clamando por justiça. Você vai ser maldito sobre a terra agora. Deus apenas anunciou algo já estabelecido como princípio. Aí a Bíblia está dizendo que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo através de Jesus. Por meio do seu sangue houve reconciliação. Por isso que, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Tendo paz com Deus, você não está debaixo da maldição, você está debaixo das bênçãos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Pai. Glórias ao Pai. Obrigado, Pai. Oh, você pode agradecer a Ele por essa realidade, querido. Obrigado por essa realidade em Cristo. Obrigado por esse favor, Pai. Obrigado por essa realidade em Cristo, querido. Deus te vê como rei e sacerdote. Deus te vê como embaixador de Cristo. Oh, não é você, é Ele em você. Oria kama nagariabaseri andarabas. Ori queri andarabalabaseri andarabas. Ori calamando rabalacheri andarás. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando a linguagem do meu país. Será que você pode falar a linguagem do seu país agora? Você pode falar a língua da sua nação? A língua do seu país? Mas pastor, é você que está falando? Não, o Espírito Santo em mim, é a mente dele, é a linguagem dele em mim, porque tudo provém dele. E quando você fala, você edifica-se a si mesmo, você recebe revelação do Espírito, você é edificado na fé, você entra no seu propósito, você fala mistérios, aleluia. Oh, se você nunca falou, mas você crê, libere essa linguagem que já está dentro de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a oração perfeita, é a oração perfeita. Porque quando o meu espírito ora, de fato ele ora, aleluia. E a segunda vontade do Pai, que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis.
Oh, aleluia, aleluia, glórias, glórias. Oriandarabaraba, xeriandarabas, queriandarabalabandora, comineriandarabai. Oh, aleluia, amém. Oh, aleluia. Oh, é só pela fé mesmo, queridos. Nós temos a linguagem do nosso país. Oh, aleluia. A mesma língua do nosso Pai. Oh, aleluia. Você não é natural. A sua mente natural não compreende as coisas do Espírito. Você recebeu a mente de Cristo para compreender as coisas do Espírito. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, riandarabaseri, andarabarabaxeri, andarabas. Oh, riandarabalabaseri. A promessa do Pai foi derramada sobre nós, foi derramada sobre a igreja, e eles começaram a falar em outras línguas, a falar em outras línguas, e a igreja foi edificada, 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 porque eles falavam em outras línguas. Oh, ricantarabalabaseri, andarabas. Oh, deixa esse dom ser reavivado em você, deixa esse dom ser reavivado em você, deixa o Espírito fluir em você, tira a mentalidade de condenação e de culpa, recebe o perdão, a graça, porque o Pai, aleluia, reconciliou a sua vida com Cristo. Oh, aleluia, oh, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, amém, amém. Aleluia, aleluias. Nós vamos estar recebendo os elementos da ceia, queridos. Você que crê nessa palavra, você vai participar nisso. Você que crê que você é perdoado pelo sangue do Cordeiro, que o Espírito Santo está em você, participe. Amém. Glória a Deus. Vou tentar lembrar uma música aqui que a gente cantava há algum tempo. Tem que lembrar das notas.